Olá, minhas irmãs, boa noite. Juntas, mais uma noite para falarmos com o Senhor, para compartilharmos a palavra. E eu queria começar falando sobre arrependimento. Minhas irmãs, algumas de vocês sempre chegam para falar para mim sobre o quanto Deus mostrou para vocês durante esse período no deserto, coisas que vocês faziam que não agradavam a Deus ou que desmereciam a honra do marido em casa e que vocês agora percebiam e conseguiam ver, né? E aí eu me pergunto em relação a isso o seguinte, certo, mas o teu arrependimento é por causa do teu marido para que ele volte e você faça diferente? Ou o teu arrependimento tem a ver com realmente mudança de mente? Se compararmos o certo com o errado, a gente tem que saber onde está o certo, já que a gente sabe que o que a gente fez era errado. E se o certo que você fala, você está tirando esse parâmetro da Bíblia, da palavra do Senhor, então você tem que entender que tudo que a gente faz que não está de acordo com a vontade de Deus, a gente tem que se corrigir com Deus. E por desespero, eu vejo que algumas irmãs vêm falar comigo no sentido de eu já me arrependi, eu já mudei, meu marido precisa ver logo, porque aí ele pode voltar para casa e a gente pode voltar a ser uma família. E não é assim que funciona, minhas irmãs. Ou você entende o padrão do Senhor em relação à tua vida com Ele primeiramente, e depois a tua vida em comunhão com as pessoas, com teu marido, as coisas não vão acontecer. Porque, por exemplo, eu tenho uma irmã que a gente sempre conversa e que ela disse assim pra mim, mas eu já me arrependi, já pedi perdão, oro todos os dias para o Senhor trazer ele de volta, por que ainda não aconteceu? E é muito simples a resposta, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E outra, muitas vezes pelo desespero, naquela agonia de querer ter logo o marido em casa, as mulheres estão fazendo aquilo mais por impulso do que por realmente consciência do que é certo e errado. Eu tenho uma irmã que a gente conversa e ela fala sempre pra mim, ela tá sempre na igreja com o esposo e ela tá sempre querendo voltar aos mesmos assuntos com o marido como forma de ter o controle da situação, do que ele fez de errado, do que ele não fez. Então pense comigo, se essa irmã tá agindo assim, por mais que ela tenha se arrependido do que ela já fez antes, eles tenham se perdoado e tenham, restaurado o casamento deles depois de tudo que aconteceu, por que ela quer voltar para as práticas antigas? Entende, minhas irmãs? Então, assim, se o padrão for, meu marido errou e agora eu quero saber, aí você vai viver brigando com esse pecado dentro de você, de querer saber, de querer ter o controle, de ficar falando e refalando com o marido. Mas se o teu padrão é o Senhor, você faz como ele. Sabe quando você peca que você não quer nem que ninguém saiba, nem que ninguém toque mais no assunto? Exatamente desse jeito, é o padrão do Senhor. Ele joga lá no mar do esquecimento. Quando há um arrependimento, há esse pedido de perdão da parte dos que realmente entenderam que não era da vontade do Senhor. Então, se você continua, querendo que o seu marido te fale sobre aquilo que ele já fez de pecado, que já passou, você gostaria de que alguém fizesse isso com os pecados que Deus perdoou e jogou no mar do esquecimento, que ele trouxesse de volta e começasse a te cobrar? Então, minhas irmãs, quando a gente fala sobre arrependimento, quando a gente fala sobre mudança de atitude, que é o que arrependimento significa, o arrependimento é uma mudança de atitude interior. Então a gente deixa de ser dependente de nós mesmos e passa a ser dependente de Deus, porque quando a gente é dependente de nós mesmos, a gente faz aquilo que a gente quer. Deu na cabeça, deu vontade, meu sentimento, meu coração. Não, nada disso mais faz sentido, porque depois que você deixa de ser dependente de você mesmo e passa a ser dependente de Deus, é só aquilo que Ele diz que importa. E a palavra diz que o perdão é 70 vezes 7 por dia. Então imagine teu marido pecar 70 vezes 7 por dia, dá mais de 400 vezes. E tu ter que perdoar todos os dias e não dormir brigada, porque a Bíblia diz pra gente não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, então resolver antes de dormir. Essa é a palavra, pura e simples. Fácil de fazer? Muitas vezes não, mas com a ajuda do Espírito Santo a gente consegue. Primeiro a gente precisa ter na nossa mente catequizada de que a vontade do Senhor é essa, então eu vou fazer mesmo que doa em mim. Porque a Bíblia também diz que se for para sofrer, se for da vontade de Deus que a gente passe por aquele sofrimento, que seja, porque o sofrimento com Deus é bom. Então, minhas irmãs, eu queria deixar essa reflexão para vocês sobre o arrependimento. Arrependimento é uma mudança de atitude interior. E se você diz que se arrependeu e não há mudança, na verdade não houve arrependimento. Muitas vezes é apenas remorso ou é apenas você achando que você é tão bom que você conseguiu
né, se arrepender, perdoar o outro também, porque o outro errou com você e você errou com ele, aí você se arrepende porque vocês estão na mesma balança ali, mas na verdade não mudam as atitudes. Então, sem atitudes diferentes, não é possível que alguém tenha experimentado do arrependimento. E essa mudança de atitude, essa mudança na nossa mente só é possível quando nós deixamos de fazer as coisas do nosso jeito, quando a gente deixa Deus governar a nossa vida, quando a gente não faz mais o que a gente quer. Então a gente não está mais sob o nosso domínio, a gente está sob o domínio e o governo de Deus sobre a nossa vida. Então é muito importante que o arrependimento não seja apenas uma palavra usada, mas que seja uma realidade vivida. Então se eu me arrependo de ficar jogando na cara do meu marido, de ficar mostrando para ele os erros dele, se eu me arrependo eu mudo o comportamento, eu não continuo fazendo a mesma coisa. Se eu me arrependo diante de Deus, eu tenho meu arrependimento diante de Deus das coisas que eu fiz de errado, de ter me juntado com ele antes de casar, ou de ter muitas vezes agido como uma mulher tola. Se há um arrependimento, eu não continuo fazendo, porque Deus quer perdoar, mas além de perdoar, Deus também quer governar. E ele governando o homem, governando sobre o homem, significa que primeiro precisa passar pelo arrependimento. O perdão sem o governo de Cristo é como dar um banho de água limpa em alguém que permanece nadando na lama. Então imagine alguém que está ali dentro da lama nadando e você está tentando jogar água limpa nela. Não tem como, não vai limpar. Então, se não há arrependimento verdadeiro, mudança de atitude, as circunstâncias vão ser iguais. É porque é um cálculo matemático, 1 mais 1 é igual a 2. Se você continuar fazendo essa mesma conta, o resultado sempre vai ser o mesmo. Você precisa mudar suas atitudes, o jeito que você reage quando seu marido fala. Você precisa pedir a Deus para que mude a tua mente, uma vez que já houve traição, já houve arrependimento, houve perdão, não falar mais sobre esse assunto, não jogar na cara dele, não ficar relembrando, querendo conversar, saber os detalhes. E essa é a grande diferença entre uma pessoa religiosa e uma pessoa que vive verdadeiramente como discípulo de Jesus. Porque ele vive como seu mestre, né? Ele fala de Jesus, ele tem a mesma misericórdia que Jesus, né? Ele busca ser parecido com Jesus e não ser só ele mesmo nos seus desejos, nas suas vontades e falar tudo que vem à cabeça e agir da forma que ele quer. Precisa dessa dependência do Senhor, fazer aquilo que para o Senhor é certo e não na nossa cabeça. Porque o religioso é aquele que vai para a igreja, canta, ora, até chora nas músicas, vai às reuniões e chama Jesus de Senhor. O problema é que ele mesmo anda na vida dele, saindo dali daquele ambiente. Vai 2, 3 vezes na semana para a igreja e o resto da semana é ele que se domina, ele faz o que quer, ele não consulta o Senhor para suas decisões. Então tudo que ele precisa fazer, ele vai lá e faz. Então esse é o religioso. Mas o discípulo, ele consulta o Senhor antes de fazer as coisas. O discípulo, ele não vive para si mesmo, não. Ele vive para Deus. Então, ele coloca tudo dele nas mãos do Senhor. E que essa, minhas irmãs, seja a nossa oração todos os dias. Pai, muito obrigada, Pai, por esse momento em que podemos compartilhar a Tua palavra juntas, aprender de Ti, Senhor. Ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nos ajuda, Senhor, a perdoar de verdade com o Teu perdão. Um perdão que perdoa várias vezes, no mesmo dia, a mesma pessoa. Que humanamente falando, Pai, o Senhor sabe que para nós é difícil, mas que com a Tua ajuda, Senhor, é possível sim. Então que o Senhor possa, Senhor, estar no centro da nossa vontade, que o Senhor possa estar sempre no centro daquilo que vem ao nosso coração, Senhor, porque o nosso coração é enganoso. Então que a gente possa estar pedindo, Senhor, para que o Senhor venha sobre nós com o Teu Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que revela a palavra de Deus para nós. Ó Senhor, que não sejamos meros religiosos que vão à igreja para participar apenas de um ritual religioso que acontece aos domingos. Não, Senhor, de forma nenhuma. Tem misericórdia de nós, que possamos estar, Senhor, em comunhão, como corpo de Cristo, para um edificar o outro, Senhor, naquilo que nos falta, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ajuda as minhas irmãs, Senhor, a liberarem o coração em relação aos maridos, ao que eles fizeram no passado, ao que eles ainda estão fazendo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, liberta esses maridos para a honra e glória do Teu nome, Pai. E não apenas porque as irmãs, elas querem, Senhor, que eles voltem logo para casa, mas que seja de acordo com o Teu tempo, com o Teu querer, com a Tua vontade, Senhor. Porque muitas irmãs ainda precisam da Tua cura pessoal, Senhor, com elas, de tratar muitas feridas, Senhor, que ainda estão abertas e não cicatrizaram.
que o Senhor possa encontrar espaço, Senhor, no coração delas para começar, Senhor, a obra, para concluir essa obra que o Senhor já começou, para aperfeiçoar as minhas irmãs, Senhor, de acordo com a tua vontade. Pai, em nome de Jesus, libera do coração das minhas irmãs o desejo de estar no controle, de dominar as situações, que elas possam simplesmente conseguir fechar os olhos e confiar em Ti para resolver tudo aquilo, Senhor, que está fora do alcance delas. Que elas possam entender que, como esposas, elas têm que orar pelos maridos e tratar eles, sim, como o sacerdote do lar, Senhor, alguém que merece todo respeito e honra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que as minhas irmãs aprendam, Senhor, da Tua parte, através do Teu Espírito Santo, Senhor, que é quem nos revela toda a verdade, a ser boas esposas, Senhor, que o Senhor possa colocar, Senhor, no caminho delas, irmãs mais velhas, Senhor, que sejam cheias do Teu Espírito Santo, para que possam ajudá-las, Senhor, a ser boas esposas, boas donas de casa, Senhor, a conduzir os seus filhos nos Teus caminhos. Pai, em nome de Jesus, Pai, continua, Senhor, nos ajudando a edificar um ao outro através da Tua palavra, Senhor, dos Teus ensinamentos. Em nome de Jesus, dá uma noite de paz a todas nós, uma noite tranquila, Senhor. Que o Senhor nos dê um sono restaurador para que possamos acordar, Senhor, na certeza de que quando estamos debaixo do Teu governo, conseguimos sim, Senhor, vencer a nós mesmos, a nossa alma, os nossos sentimentos e principalmente as adversidades, Senhor, as circunstâncias que estão ali diante de nós todos os dias, seja no trabalho, seja em casa, com os filhos, com o marido. Que o Senhor continue nos capacitando, Senhor, para viver a Tua vontade, para ser luz na vida das pessoas, para dar um bom testemunho, Pai, em nome de Jesus, para que pessoas possam ser alcançadas, mesmo sem a gente ter aberto a boca nem um dia para pregar, mas que elas possam ver em nós a Tua luz, Senhor, ver em nós os Teus frutos, para glorificar o nome do nosso Pai que está nos céus. Pai, em nome de Jesus, continua nos capacitando, Senhor, capacita as minhas irmãs que vivem o deserto com o marido em casa, Senhor, a saberem como agir, Senhor, a agirem como esposas sábias, Senhor, que agem, Senhor, conforme a Tua palavra, e não aquilo que está na mente e no coração delas, Senhor, mas que agem de acordo com aquilo que o Senhor já disse que deve ser feito. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e desde já Te agradecemos na certeza de que o Senhor, nosso Pai, nos ouve sim e está interessado, Senhor, na nossa vida, nos nossos problemas. O Senhor está sim interessado em nos ajudar, em nos conduzir, que possamos ter essa certeza sempre que estivermos orando de que temos um Pai no céu que olha por nós, que Jesus Cristo, que é o nosso irmão mais velho, está ali do lado do Pai, ao lado direito do Pai, intercedendo por nós, pois Ele conhece as nossas fraquezas, mesmo tendo sido tentado em tudo e nunca tendo pecado. O nosso Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele conhece as nossas fraquezas e Ele está aqui para nos capacitar, com a Sua graça, a vencer dia a dia todas essas coisas. Nós confiamos, Senhor, na Tua palavra e desde já Te agradecemos e pedimos que o Senhor nos guarde de todo mal, em nome de Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Amém.